Olá, aluno, olá, aluna, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do professor Douglas, da disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos dar uma introdução aos aspectos dos gêneros da literatura. Na aula passada, como vocês podem recordar, nós trabalhamos o conceito de literatura. De uma forma mais ampla, poderemos falar que a literatura é a arte da palavra. Vimos quais são as funções da literatura. Nem sempre a literatura, durante os períodos de sua execução, né, em obras literárias, ela teve esse objetivo de entretenimento, ou seja, de divertir, né, de levar as pessoas a um outro tipo de aspecto, digamos assim, para fugir da sua realidade. Em diversos momentos, a literatura também foi tratada como forma de denúncia social, além de também exercer as funções de entretenimento, dentre outros aspectos que nós vimos na aula passada. Inclusive, encaminho uma atividade para vocês, já recebi essas atividades e estou fazendo um processo de correção para posteriormente dar um feedback para vocês e realmente observar se compreenderam esse aspecto tão importante que é a teoria da literatura, nós compreendemos de fato aquilo que nós estamos estudando. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os gêneros da literatura, ou seja, aquelas divisões em que a literatura vai passar a partir de sua produção. Então, nós vamos começar aqui com os nossos slides para facilitar aqui a nossa compreensão e também tornar um momento um pouco mais didático, né? Para não ser somente a minha fala aqui com vocês. E aí nós vamos partir para o primeiro slide, onde nós vamos novamente relembrar o conceito de literatura, né? Nós vamos dizer que a literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita, né? Então nós vamos ter a literatura tanto nos aspectos da escrita quanto nos aspectos da fala. Não podemos esquecer que a escrita ela tem uma fluência bem maior, né, porque ela deixa os seus registros ao longo do período histórico, mas não podemos também deixar de mão o processo de formação da literatura também falada, né, através da produção oral. Ela também foi muito importante e continua sendo importante durante todo o período de produção da literatura. Então, nós vamos falar um pouco agora da literatura clássica, né? Nós vamos nos remeter a um período bem distante ao que nós estamos atualmente. Então, lá no período da Antiguidade Clássica, na época dos gregos e romanos, os textos literários eram divididos em três gêneros. Então, nós tínhamos o gênero épico. Se vocês observarem aí, vocês estão vendo uma caravelazinha, né? Geralmente a épica ela envolvia questões de aventura, a gente vai ver um pouco mais lá na frente. O gênero lírico, vocês veem aí uma pessoa com uma harpazinha, né? Com uma lira. E o terceiro, o gênero dramático. Nós temos umas figuras de fantasmas aí, as máscaras, né? Então vamos ver qual a relação que existe entre essas palavras, esses gêneros, e quais são as relações que existem entre essas figuras que estão aí postas, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos falando da literatura antiga, né, gente? Uma divisão da literatura em três gêneros de forma antiga. Depois nós vamos falar como houve a evolução destes gêneros na atualidade. Então, os gêneros literários, nós tínhamos a divisão das obras literárias. Quanto à prosa, aliás, quanto à forma, eles eram classificados em verso e prosa, né? Eu acho interessante que quando a gente fala em prosa, um determinado aluno, num certo período, na redação do Enem, aí disse, professor, foi muito boa a redação do Enem. Aí disse, por quê? Como foi? Não, porque pedia para escrever uma prosa. Aí eu fiz uma contação de história entre um caipira. Aí eu disse, meu Deus do céu. Então vamos lá. Os versos, né, nós sabemos como é que acontece uma divisão de uma obra literária em versos. Geralmente são as poesias, né? A divisão dos poemas acontece naquela divisão. Versos, o conjunto de versos gera uma estrofe. Há uma divisão, geralmente se pula uma linha, né, uma parte separatória entre os versos. Então, isso é a forma de disposição da obra literária em forma, através de versos ou através de prosa. A prosa é o texto corrido, dividido em parágrafos, aquela estrutura toda como nós já conhecemos também. Quanto ao conteúdo, havia uma divisão por gênero. Então, se um determinado texto literário falava sobre os aspectos de amor, de saudade, então geralmente estavam em forma de poesia. Esses temas, né, de acordo com o tema trabalhado, o conteúdo trabalhado, eram enquadrados no gênero lírico.
Se de repente se falava sobre grandes feitos, né, histórias de povos, então essa obra literária é enquadrada no gênero épico, né, e assim por diante. Então nós vamos ver um pouco mais lá na frente. Então, quanto às obras literárias, havia divisão pela forma, pela sua estrutura, e eu dividia em versos ou em prosa, e quanto ao conteúdo, haviam essas três divisões que nós acabamos de ver aqui: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Vamos adiante. Então, os três gêneros literários, né, lá da Antiguidade Clássica, eles dividiam o gênero épico, que hoje, né, chama-se de gênero narrativo, é quando é contada uma história, e a gente vai perceber toda aquela estrutura que tem personagens, né, que tem enredo, que tem um tempo, né, que tem um espaço. Existia o gênero lírico, quando um eu, certo? Ou seja, a voz que fala no poema registra sua subjetividade, ou seja, registra as suas emoções. Existia também o gênero dramático, quando personagens representam uma ação. E aí vocês podem observar que existe um pouco de diferença entre o gênero épico, narrativo, e o gênero dramático. O gênero dramático, ele faz mais o processo de representação de uma ação. Não é tão complexa quanto ao gênero narrativo. E há um diálogo mais palco, né? Então, realmente é o que deu origem posteriormente aos teatros, a essas peças que nós temos hoje, os chamados autos, né? Auto da Barca do Inferno, Auto do Natal, auto por diversos outros tipos de autos que nós vamos ter diversos autores. E aí nós vamos começar com o primeiro gênero, chamado gênero épico ou gênero narrativo, certo? Então, nós vamos encontrar essa figura muito ilustrativa que vai falar exatamente, neste momento, lá de Portugal, né? Sobre Camões. E vocês vão estudar muito sobre a obra de Camões um pouco mais lá na frente, quando nós vamos trabalhar o Renascimento em Portugal. E aí, o gênero épico, gente, esse gênero vai possuir diversas características e nós vamos perceber essas características dentro das obras. Então, como são, né, os textos que se enquadram nesse tipo de conteúdo chamado gênero épico ou gênero narrativo? Bom, são textos escritos em versos, então nós nunca vamos ter os textos em prosa, sendo do gênero épico. Nós vamos ter um narrador observador, ou seja, é aquele narrador que está na obra, observa tudo, sabe tudo, mas ele não participa das ações, certo? A narrativa é sempre em terceira pessoa, então nós vamos ter lá esse tipo de característica de narração. A narração, ela vai contar sempre histórias de um povo. Ela nunca vai falar somente de uma pessoa. Não, há uma representação geral, grupal, né, de uma nação, de feitos de uma nação. Mas, com certeza, dentre este povo, há um líder que representa este povo. É o que nós vamos observar, por exemplo, lá em Camões, na obra em que ele vai exaltar o seu país, que é Portugal. Então, Portugal vai ser retratado na obra épica de Camões, e o grande herói desta épica é o Luís Vaz de Camões, né, que representa este seu país. E aí nós vamos ter obras que envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos e um tom de exaltação. Há uma valorização dos heróis e os seus feitos. Então nós vamos observar isso muito claramente nas obras que vão possuir a característica do gênero épico. Gente, nós estamos vendo aqui essas características, mas nós vamos observar vários tipos de textos que eu irei passar como atividade para vocês, onde nós vamos identificar exatamente essas características dentro dos textos. Onde é que eu vou encontrar no texto épico a característica do narrador observador? Onde é que eu vou encontrar a característica da história de um povo? Então, isso aí nós vamos exercitar nas atividades que nós iremos realizar com vocês. E aí, como exemplos, nós podemos trazer a epopeia, a Odisseia, né? Não sei se vocês já leram, mas assim, uma obra muito conhecida. Se vocês não conhecem, vale a pena ler. Vocês colocaram lá em PDF, no Google, em PDF, vocês vão conseguir fazer a leitura. Se não estiverem tão preparados para essa leitura, vocês podem colocar no YouTube e também assistir a representação desta obra, né? Desta epopeia chamada de A Odisseia. E aí nós vamos passar para o gênero narrativo.
né, gente? Então, assim, o gênero épico é um gênero que ele acabou sendo absorvido, ele ficou obsoleto pelo tempo. E hoje em dia nós vamos ter os chamados gêneros narrativos. Na literatura, nos dias atuais, a nova classificação ficou gênero narrativo, não mais gênero épico, mas aquilo que foi produzido como gênero épico, ele é válido, ele não foi abolido, apenas não se trata mais com essa temática de épica, não se trabalha mais produzindo épica, e aí nós vamos ter essa produção mais atual. Então, o que é que vai ter esse gênero narrativo? Vai ser praticamente muitas das características, né, pertinentes, só não vai mais falar sobre fases heróicas de um povo, heróis de uma nação. Então, nós vamos ter as sequências e os fatos interligados, há uma relação de causa e efeito, né, nessas obras, os fatos vividos por personagens, em determinado lugar, espaço e tempo, e fatos ou histórias contadas por um narrador. Então, nós vamos perceber primeiramente já uma diferença. O narrador realmente aí é um narrador existente, né, que participa da obra. Nós vamos ver lá no gênero épico, né, esse narrador onisciente. Nós vamos ter nas produções do gênero épico, geralmente obras que possuem muita mitologia, né, coisas que nunca existiram, monstros, né, pessoas que se transformaram em outros seres, né, então são muitas características lá da Grécia, né, da mitologia grega, coisa que nós não vamos ter mais hoje, essas produções nos dias atuais. Então, a evolução do gênero épico para o gênero narrativo é exatamente essa superação da mitologia que nós não vamos encontrar. E aí nós vamos ter um pouco de avanço, né, nessas produções, mas que há muitos pontos de igualdade entre o gênero épico e o gênero narrativo. Bom, no gênero narrativo, né, nós vamos ter um foco principal, né, coisa que nós não tínhamos lá na época, que é o foco narrativo, ou seja, é o ponto de vista ou ângulo através do qual o narrador, que é aquele que conta, né, aquele que fala, nos conta a história. Então, só para a gente voltar, né, a relembrar esse conceito, eu acho que vocês estão lembrados, que vocês já viram isso anteriormente em outras séries. O narrador, gente, é aquela pessoa que conta a história aos ouvintes, ou seja, ao seu público leitor. Necessariamente, ele faz parte do elemento da estrutura narrativa, certo? Toda narrativa tem que ter um narrador. E necessariamente, o narrador não é o autor. Eu posso ser o autor do livro, Douglas, e criar um narrador para contar essa história, né? Então, não venham me dizer, não venham me afirmar que o autor do livro é o narrador da história, né? Então, nós temos que estabelecer exatamente essa diferença do foco narrativo. O foco narrativo é um ponto de vista do qual esse narrador, que é criado pelo autor, vai nos contar essa história. E aí nós vamos ver os tipos de foco narrativo, né? Quem conta essa história em primeira pessoa, em terceira pessoa, né? Então, os narradores que são de primeira pessoa são os narradores personagens, ou seja, o narrador pode ser uma das personagens, pode participar da ação e relacionar-se com outros personagens. Então, isso também pode acontecer dentro das obras literárias e vai acontecer em muitas obras literárias. E aí você vai perguntar, Douglas, e como é que eu vou saber se o narrador é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Gente, nós vamos perceber isso através dos verbos, né? Então, os verbos são eles que nos dão a indicação do aspecto do narrador. Então, se eu conto em primeira pessoa, eu vou ter os verbos que vão elucidar exatamente sobre isso. Se eu conto em terceira pessoa, eu vou ter outros tipos de verbos, né, que vão enfatizar sobre isso. Quando nós vamos perceber? Quando nós formos partir para as leituras. Isso eu vou precisar, né, trabalhar nas atividades para que vocês possam estar verificando os focos narrativos. Então, narrador em primeira pessoa, o narrador que é uma dos personagens, né, ele pode ser uma das personagens, ele vai participar da ação e ele vai relacionar-se com outras personagens. Isso você só observa ao momento que você está fazendo parte da leitura, né, da obra.
Ou pode ser uma narrativa em terceira pessoa, quando o narrador é apenas observador, ou seja, ele não participa da história, né? Ele não é personagem da história e ele relata ações praticadas por outros personagens. Então isso aí é muito óbvio, porque quando nós estamos fazendo a leitura da obra, nós rapidamente conseguimos perceber se o narrador está em primeira pessoa ou se ele é de terceira pessoa. Um pouco mais adiante, nós vamos trabalhar um pouco dos elementos da narrativa, né? Então, quando estou trabalhando com o gênero narrativo, eu vou ter os personagens. Os personagens são esses seres que nós chamamos, né? Os seres imaginários em geral, que protagonizam as ações do enredo. O enredo é a história contada, né? Então, muitas vezes, na literatura, esses personagens eles são imaginários. Essas obras contêm muitas histórias imaginárias. Então, eles são representações fictícias de seres humanos e podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico, né? Muitas vezes se descreve o personagem de forma psicológica ou muitas vezes somente de forma física. Isso também vai variar de obra para obra. E aí nós vamos ter o conceito de enredo. O enredo é exatamente essa sucessão de fatos, ou seja, as aventuras, as peripécias, né, os conflitos, né, que acontecem dentro de cada obra de acordo com a produção do autor. Né? Então, eu vou ter muitas vezes obras em que se tratam mais de caráter de aventura, outras de caráter mais, digamos, as peripécias são as aventuras muito extravasadas, né? E os conflitos organizados de forma coerente, isso aí é muito importante, né, gente? Porque mesmo que seja literário, mas tem que ser coerente, porque se não for coerente, não é uma expressão textual, né? Ela perde a sua essência e lógica, né? E o enredo, ele possui justamente isso, o argumento, a intriga ou trama, né? Então, de acordo com o que é produzido, vai haver essas diferenciações, vão haver essas diferenciações. Bom, a partir do enredo, podemos chegar ao tema, que é o motivo central do texto, né? Aquilo que a obra quer trazer para nós. Então, somente quando nós acompanhamos a obra, a leitura ou a representação através de vídeo, de filme, essas coisas, nós conseguimos entender o processo de enredo. Essas produções aí, gente, deram origem ao processo narrativo das chamadas novelas que nós temos hoje. Então, muitas vezes nós só conseguimos compreender tudo ao final da leitura, ou seja, ao final da produção lá da novela do autor, com seus personagens, com o enredo, com as narrativas, então nós conseguimos compreender. Não diferentemente das obras que nós vamos fazer leituras a partir dessa primeira série do ensino médio até a terceira série do ensino médio, ou então de outras leituras que vocês venham a fazer extra, que nós sabemos que a literatura possui infinitas produções literárias, que necessariamente eu não vou colocá-las como obrigatórias aqui para a aula, mas que vocês podem sentir vontade, desejo de ler qualquer obra literária, e nela vocês irão perceber essas características. Ao terminar de ler uma obra, você vai perceber que ela trata de um gênero narrativo e você próprio consegue destacar nesta obra lida por você qual é o enredo, qual é o tema, o narrador sai em primeira ou em terceira pessoa, né? Então você vai conseguir determinar todas essas características dentro da obra. E nós vamos perceber também a chamada tensão narrativa, tradicionalmente mínima no começo da história, né? Geralmente a história ela não fica envolvente logo no seu início. Ela começa de forma calma, sucinta, apresentando as pessoas, o espaço, as ações que vão acontecer. Ela vai aumentando, né, quando ficar configurado o conflito, ou seja, o nó da intriga. E por isso que eu citei para vocês a questão das novelas. Isso é muito comum em novelas, em filmes, em minisséries, né? Então, geralmente a coisa vai ficando bom. Por isso que a gente está assistindo a novela e aí naquela parte mais tensional, corta a sessão daquele dia e só no outro dia. Quando vocês forem estudar no próximo no romantismo, vocês vão entender muito bem esse processo de criação das novelas, o que deu origem ao princípio do que hoje nós chamamos de novelas. E aí o ponto máximo de tensão é chamado de clímax, né? O clímax é o maior momento, o momento mais esperado, para em seguida ocorrer o fechamento, que é o fim da história. Bom, dentro do gênero narrativo, nós vamos ter a questão do tempo.
O tempo é um período que assinala o percurso cronológico que vai do início ao fim. Geralmente, todas as obras literárias iniciam do começo, como nós chamamos, e terminam no seu fim. Porém, na literatura, como tudo é permitido, né, porque é a arte da palavra, nós vamos encontrar um autor chamado Machado de Assis, que cria uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele começa contando a história da sua morte. É um narrador defunto, ou seja, ele quebrou essa sequência de temporalidade, ou seja, do nosso nascimento até a nossa morte. Né? Então, exatamente o Machado de Assis vai fazer o inverso. Ele vai começar da morte para chegar a contar o seu nascimento. E aí nós vamos ter dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é o tempo exterior, marcado pela passagem das horas. Nós chamamos o tempo do relógio, né, gente? Vai ter horas, vai ter dias, vai ter minutos. Então, quando a gente está lendo essa obra do gênero narrativo, nós vamos conseguir perceber quanto tempo durou essa história, porque vai aparecer as marcas temporais. Sexta-feira, segunda-feira, 13 horas, 4 horas da manhã, né? Semanas, meses, anos. Então, isso vai estar como demarcação textual lá dentro das obras que nós vamos fazer as leituras. Ou pode ser um tempo psicológico. Nós vamos realizar a leitura e não vamos conseguir perceber quanto tempo essa obra durou ou quanto tempo os personagens viveram, né? É o que nós chamamos de tempo interior. Ele ocorre dentro das personagens, seja da forma subjetiva, de memória, de reflexões. Então, quando eu falar sempre assim, pessoal, o tempo cronológico, vocês vão perceber que é o tempo que vai exatamente falar sobre a demarcação temporal, que é aquilo que nós vemos hoje. Nós vemos regidos, né, por horas, por minutos, por dias, por semana, por anos, e vai haver o tempo psicológico também dentro dessas narrativas. Bom, o elemento da narrativa também muito importante para nós aqui falarmos é sobre o espaço. É o ambiente no qual os personagens se movimentam. Eles podem ser apresentados de maneira minuciosa, detalhista, né? Ou seja, apresentando os detalhes do local onde morava lá o senhorzinho Malta, né? Uma casa, um casarão, né? Como era a cidade em que moravam aquelas pessoas daquele povoado, ou apenas sugerida, né? Com pequenas pinceladas falando sobre determinado local, né? Que são os espaços, os ambientes onde ocorrem os fatos da narrativa. Bom, e aí nos gêneros literários nós vamos perceber, tá voltando aqui, nós vamos perceber exatamente essas características, né? Eu vou tentar mudar daqui a pouco. Essas características que irão permear, né? E eu vou voltar aqui o slide, nós vimos primeiramente o gênero épico e nós vamos agora partir para o segundo ponto, que é o gênero lírico, para nós darmos continuidade a essa classificação da antiguidade clássica na produção dos gêneros literários. Olá pessoal, voltamos aqui para dar continuidade à nossa videoaula número 2. Tivemos um pequeno problemazinho aqui com a apresentação dos slides, mas deu certo, já vamos aqui dar continuidade. Então nós vimos bastante características do gênero narrativo, né, que houve uma evolução e é anteriormente chamado de gênero épico, e nós vamos trabalhar agora o gênero lírico. Bom, inicialmente nós temos aí a produção, né, da poesia, quando nós vamos poder ver essa disposição no texto. Lembrem lá nas características que nós vimos, né, a produção em forma de prosa e em forma, né, de disposições que nós vamos encontrar em versos, que é o caso aí do gênero lírico. Então nós vamos encontrar o soneto de fidelidade. Quando nós temos de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo, e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, de lá se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem tive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Nós vamos encontrar aqui, nesses versos, né, muitas características de individualidade, quando foi uma forma que nós falamos exatamente lá no princípio, né, da aula, quando nós falamos da questão da subjetividade, do mundo do eu,
produzido pelo eu lírico. Então, o que é o lírico, o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala na poesia. Então, é importante nós diferenciarmos. Nos versos, nós não temos narrador. Nos versos, nós temos o eu lírico. O eu lírico no gênero lírico, o narrador no gênero narrativo, o gênero épico. Então, o gênero lírico é uma relação intuitiva e interiorizada do escritor com o mundo. Então, é um texto no qual um eu lírico, que eu acabei de falar para vocês agora, ou seja, a voz que fala no poema, exprime suas emoções, suas ideias e impressões ante o mundo exterior. Então, é aquela pessoa que, dentro daquilo que sente, externa as suas emoções. E aí é sempre uma manifestação de uma individualidade. A gente não tem essa representação de coletividade. Então é importante ressaltar para vocês que o eu lírico, mesmo tendo o nome lírico, né, não tem a eu lírica, ele pode ser tanto masculino como pode ser feminino. Então eu tenho o eu lírico masculino, o eu lírico feminino. Professor, como é que eu vou saber se o eu lírico é masculino ou o eu lírico é feminino? Pelas terminações e demarcas linguísticas, né, gente? Nós vamos perceber, os substantivos vão estar lá, representação, as transcrições verbais vão estar na forma do gênero masculino ou gênero feminino, né? Nós vamos perceber isso exatamente quando estivermos fazendo a leitura, independente do autor. Como isso pode acontecer? Ora, eu posso ser um autor, certo? Eu sou autor, professor Douglas, e eu crio, né, uma produção do gênero lírico e a voz lírica é uma mulher, é uma voz de um eu lírico feminino, né? Ou uma mulher pode criar uma obra, ser autora e colocar o eu lírico na produção dela, uma voz masculina, né? Então, independente do autor, este eu lírico tanto pode ser masculino quanto pode ser feminino. Por exemplo, vamos ver um outro exemplo do gênero lírico, né? Um autor masculino com um eu lírico também masculino. Vamos ver aí a produção do poema Ainda uma Vez, de Gonçalves Dias, que escreveu este poema após encontrar-se pela última vez em Portugal com sua amada Ana Amélia, a qual renunciara por imposição da família da jovem de diferente classe social destinada a casar-se com outro. Então, nós vamos ter aí essa produção do Gonçalves Dias, quando vai dizer, ainda uma vez a Deus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri, muito penei cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Então, neste exemplo aí, do trecho da poesia do Gonçalves Dias, nós vamos encontrar o autor masculino, colocando nos seus versos um eu lírico também masculino. Como é que nós vamos perceber isso aí, professor? Nós vamos ter exatamente nas questões das produções das marcas temporais, né? Nós vamos encontrar isso aí. Porque aí nós temos somente um trecho, né, gente? Mas nós vamos, ao fazer a leitura toda, vocês fazerem, vocês vão encontrar todo esse tipo de produção. E aí, dando continuidade, ele vai dizer louco aflito, e aí nós vamos perceber que trata-se de uma voz lírica masculina, senão ela tem dito louca aflita, a saciar-me da gravar minha ferida, tomo o titério da vida, passos da morte senti, mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me viste a lembrança que quis viver mais e vivi. Então, como é que eu percebo aí o eu lírico? É masculino, é feminino? Eu percebi exatamente pela característica da palavra louco e aflito, né? Como eu disse anteriormente, se fosse louca e aflita, a voz lírica, o eu lírico seria feminino com o autor masculino. Neste caso, eu tenho um autor masculino, Gonçalves Dias, com um eu lírico masculino também. E aí, eu tenho também a produção da música, né, da Ana Carolina, chamada Garganta, acho que vocês conhecem, né? Nós vamos ter a produção exatamente de uma autora feminina, né? E exatamente essa produção, né, que nós vamos observar aí como é que ela diz. Minha garganta estranha quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar.
Venho madrugada perturbar teu sono, com um cão sem dono, me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Sei que não sou santa. Aí você já percebe que trata-se de um eu lírico feminino. Às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com candura para te conquistar. Mas não sou beata. Olha aí. Me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio, sei lá. Aprendi a me virar sozinha. Olha aí a marcação. E se eu estou te dando linha, é para depois te abandonar. Então, nós vamos perceber também nessa produção, você vai dizer, professor, mas isso é uma música. Sim, gente, a literatura é essa produção. É a música, a poesia através da música. Né? Então, nós vamos encontrar também muitas canções da literatura, né, escrita por pessoas que também fizeram produção literária. E aí é preciso a gente, para finalizar, falar sobre o gênero lírico, pontuar exatamente uma diferença, uma pequena diferença que existe entre poema e poesia, quando nós empregamos o termo poema e quando nós empregamos o termo poesia. Então, o poema, gente, é a forma escrita, normalmente em verso, aquilo que nós estávamos observando há pouco, né? Cada linha que compõe o texto poético e que forma estrofes, o conjunto dos versos. Então, nós vamos sempre chamar isso de poema. A poesia é o encantamento, a emoção sobre as coisas da vida. Então, se nós colocarmos um plano de resumo, nós vamos perceber que a poesia é desde a sua produção, né, digamos assim, exteriorizando as emoções, é o processo de criação, e o poema é aquilo mais concreto, aquilo que vai estar exposto ao papel, aquilo que vai estar na sua concretude, né? E o princípio, ou seja, a matéria-prima é a poesia. Então, nós vamos perceber que o poeta produz a sua poesia através dos poemas, que são os versos, que são as estrofes, né? Então, são termos que estão entrelaçados, que ao mesmo tempo se diferenciam por algumas coisas. Então, é preciso que a gente perceba também quando dizer assim, poema é a mesma coisa de poesia, não. Eles se encontram, eles têm pontos em comum, mas existe uma pequena diferença em suas essências de existência, né? Então, é preciso que a gente compreenda, porque se um dia alguém perguntar, poema é a mesma coisa de poesia, vocês vão perceber que o poema digamos assim, o produto final da coisa e a poesia é a essência, a matéria-prima é a originalidade da ideia da criação destes tipos de produção literária. Ok, pessoal? Entendido? Agora nós vamos passar para o nosso terceiro gênero literário. Vamos aqui dar uma pausa somente de poucos segundos e vamos iniciar a parte 3, que é exatamente a parte que nós vamos fechar os gêneros da literatura, trabalhando o gênero dramático. E por fim, nós vamos chegar ao gênero dramático, onde nós vamos poder concluir essa divisão dos gêneros da literatura. Então, como vocês podem bem observar, o gênero dramático, segundo Aristóteles, lá na Antiga Grécia, é aquele gênero que imita a realidade por meio de personagens em ação e não da narração. É um texto destinado à representação através de atores que dialogam. Então, nós vamos ter o diálogo como ponto central desse gênero e vão agir através de ações. Exatamente apresenta a encenação de um texto. Então, o texto produzido no gênero dramático, né, é o texto encenado. Daí nós vamos ter a origem, né, daquilo que nós vamos chamar no teatro nos dias atuais, que é uma coisa bem antiga. Existem as formas do gênero dramático. Então, existiam, por exemplo, as tragédias. Então, o que era uma tragédia? A tragédia, nessa divisão do gênero dramático, ela despertava temor e piedade. Então, eram exatamente paixões e vícios do homem, que era um conflito entre o caráter do herói e o seu destino. Nós tínhamos também as chamadas comédias, né? Como nós conhecemos muito hoje, as pessoas gostam, se divertem assistindo as comédias. São ações que criticam a sociedade e o comportamento humano através do ridículo, né? Da ridicularização, provocando também a reflexão das pessoas. Então, por mais que seja engraçado, né, que provoque o riso, mas no fundo há sempre uma lição de reflexão dos comportamentos humanos e da sociedade.
Nós vamos ter as chamadas tragicomédias, que seria exatamente a mistura do trágico com o cômico. Entretanto, já foi a junção do real com o imaginário. Nós vamos ter também a chamada farsa, a comédia exagerada e agressiva na crítica social e na encenação do texto. Ela vai provocar o riso, apresentando situações engraçadas, grotescas e ridículas da vida cotidiana. Teremos também o chamado auto, que nós já mencionamos há um pouquinho, agora há pouco tempo, né? É uma breve peça de teatro medieval de assunto religioso ou profano, de conteúdo simbólico e de linguagem popular. E aí nós temos como exemplo, né, o Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente, que nós vamos estudar mais um pouquinho à frente, quando nós chegarmos na escola humanista. E aí, gente, nós temos um resumo exatamente do gênero dramático. Nós vamos ter as formas, né? A tragédia, a comédia e o drama. Por vezes, eles vão se juntar, né? Como a tragicomédia. E elas podem tanto estar em prosa, né? Quanto podem estar em versos. São representação de atores, são exatamente fusões entre objetividade e subjetividade. Não existe somente uma característica principal, certo? Elas vão apresentar algo e essa representação dos conflitos humanos, mediante encenações feitas por atores que se valem de diálogos e monólogos, né? Muitas vezes nós temos também essa característica. Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula 2, trabalhando no dia de hoje os gêneros literários, né? Então, a literatura, que é aquela arte da palavra, aquele tipo de arte que vai trabalhar exatamente a criação, a recriação, né, daquilo que nós pensamos. E aí nós vamos ter exatamente essas três divisões de todos os tipos de textos que existem dentro da literatura. Eles se enquadram dentro do gênero narrativo, gênero lírico e gênero dramático. E o gênero épico, nós vimos que ele já foi superado. Mas existem muitas produções ainda, certo? De uma literatura antiga do gênero épico. Então, de acordo com a videoaula de hoje, ficam os encaminhamentos para que vocês possam estar em casa, né? Pegando aulas no YouTube também, vocês possam estar fazendo leituras de livros. Vocês podem buscar livros de divisões literárias épicas, narrativas, fazer leituras de textos líricos ou de textos dramáticos, buscar nas leituras identificar as características desses gêneros que nós estudamos na aula de hoje. Então, no encaminhamento da aula também, eu irei passar para vocês as atividades que vocês devem responder, e vocês não vão me entregar agora, né, gente? Vai ficar combinado, como foi dessa última vez. Não irão me mandar atividades pelo WhatsApp, né? Porque algumas pessoas tiram as imagens não ficam legíveis. Um manda hoje, outro manda com 3 dias, e a gente tem outros tipos de mensagem também que vai receber no celular, então não fica muito bem. Então, o que é que vai ficar acordado entre nós? No dia previsto, eu vou para a escola e vou receber essas atividades de vocês. Professor, não vou poder ir, eu estou trabalhando. Não tem problema, você pode mandar para um outro colega. Você só precisa colocar o seu nome, a sua turma e a disciplina, né? Que é a disciplina de língua portuguesa. Então, quanto a isso, não há nenhum problema. Quanto se você não puder ir, você já se programa para deixar com o seu colega de turma, ou com o seu pai, ou com um irmão, com alguém que você confie em deixar o seu trabalho para ser entregue a mim pessoalmente lá na escola, certo? Eu acho melhor receber os trabalhos, né? Mais seguro, inclusive, para vocês, do que estar mandando via imagem de WhatsApp, certo, pessoal? Então, por aqui eu desejo para vocês bons estudos, né? Não deixem de assistir a videoaula. Se vocês não compreenderam, vocês podem estar perguntando também posteriormente, né? Lá no grupo ou de forma no privado, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. E os encaminhamentos são exatamente esses. Primeiramente, realizar a atividade que será posta de acordo com o conteúdo estudado hoje, e aí depois fica à espera para a data da entrega desta atividade, para que ela possa ser corrigida no processo avaliativo, onde agora em junho nós vamos ter o término já do primeiro bimestre e possa ser lançada uma nota referente a esse período remoto que nós estamos vivendo em virtude da questão da pandemia
do coronavírus. Beleza? Então, obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.